Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor a todos. Hoje o tema é redenção, baseado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 20. Eu quero narrar algo para vocês. A volta de um general vitorioso a Roma transformava a atmosfera calma e austera da cidade em uma ocasião festiva, né? Toda vez que o general vencia a guerra, ele trazia algo que causava alegria, né? Sempre que o general romano vencia o inimigo, voltava para Roma à frente de uma parada triunfal, né? Coisa terrível, né? Ele trazia em triunfo não só o exército que tinha servido sob suas ordens, mas também os despojos da terra conquistada e grande número de prisioneiros. Tudo isso fazia parte do cortejo da vitória. Quando a notícia chegava a Roma, começavam os preparativos para a volta do conquistador, né? Pois era nessa ocasião que ele recebia homenagens devidas ao seu sucesso. Ele entrava na cidade, sendo acolhido por nobres, né, e dignatários de maneira condizente com a sua vitória. Essa era uma oportunidade que os ricos aproveitavam para adquirir dentre os despojos, né, frutos da conquista, os tesouros que enfeitariam as suas casas. Era a ocasião também esperada pelo Senhor, pois, terminada a parada triunfal, os cativos eram levados ao mercado e ali, um a um, eram colocados no tronco, onde podiam ser examinados e testados pelos seus prováveis compradores, né, os futuros donos, e levados para uma vida de cativeiro e servidão. Eu fiz questão de deixar esse comentário, mas eu quero que você reflita nessa noite em algo muito importante. O termo é redenção. Jesus, ele se rendeu por nós. Veja que Roma fazia festa, né, quando eles conquistavam terras, pegavam os despojos, dividiam com os ricos, os escravos cativos iam para um tronco para depois ser escolhidos, coisa mais triste, né? Mas a primeira passagem que nós vamos comentar nessa noite é o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 20. No versículo 18 e 19, diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados. Olhe bem, nós não fomos resgatados com coisas corruptíveis, com coisas que se corrompem, né? Como prata ou ouro, do vosso fútil procedimento, né? Que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi nesse sangue que nós fomos lavados, tá? Então, para nós entendermos a redenção, ela passa primeiro pelo Calvário, pela morte de Cristo e pelo sangue de Jesus. Sem sangue não há libertação, não há salvação. A Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. Deus é o Criador, né? E tudo que há no mundo criado pela palavra do seu poder, tá? E eu queria nessa noite refletir com você algo que você possa meditar bem, refletir bem em algo nessa noite. O sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo o pecado, né? De todo pecado. Outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês, olhe bem, primeiro, era necessário que o remidor do escravo fosse parente dele. Não bastava que uma pessoa se compadecesse da situação de um escravo para libertá-lo, pois o direito de redenção era reservado a um parente, né? Só um parente poderia resgatar. Aí nós lembramos de quem? Boaz e Ruth, né?
estava prestes a tornar-se escrava e tinha o direito de resgatá-la, né, por ser parente dela. Se Jesus Cristo é o Redentor dos homens, deve ser aparentado com eles, né? Contrário, não poderá ser aceito como Redentor. Então, o nosso Redentor é Jesus, tá? O escritor aos Hebreus, conhecendo as exigências do Velho Testamento, mostra-nos Cristo, mostra como Cristo preencheu essas condições para poder ser o nosso Redentor, ou seja, a nossa redenção. Em segundo lugar, vemos no Velho Testamento que o remidor precisava ter meios que pagar o preço, né? Ter meios que pagar o preço da libertação do escravo. Então, a pessoa lá pagava o preço pelo escravo. Nós não precisamos pagar mais preço nenhum. Jesus já pagou o alto preço por nós. Será que o que nós estamos retribuindo para isso? O que nós temos oferecido a Deus por esse preço, por esse sangue, né? Em segundo lugar, ele diz que vemos no Velho Testamento que o remidor precisava de meios para pagar, não é isso que eu acabei de falar. E o terceiro requisito do resgatador era que ele quisesse remir, né? O parente mais próximo de Ruth não estava disposto a assumir as responsabilidades, né? De Ruth, lá da história de Boaz, ele não estava disposto, né, a assumir a responsabilidade que lhe caberiam depois de tê-la remido. Sendo assim, devia passar adiante seus direitos de resgatador. Lembra que Boaz só era parente, como também tinha meios e estava disposto a resgatar, né? Olhe bem, quando Pedro procurou dissuadir Cristo de a cruz, foi repreendido com as palavras: arreda Satanás, arreda Satanás. Ou em outras palavras, diz: para trás de mim, Satanás. Pedro queria proteger Jesus na esfera humana, terrena. Ele não entendia que Jesus era Deus. O plano divino ele não compreendia. Então Pedro, ele alternava momentos de lucidez e de insanidade. Na mesma hora que Pedro falava: Jesus, contigo eu vou até a morte, Pedro pegava a espada para cortar a orelha do soldado, né? Porque não, quando tentou proteger a Cristo dos que queriam agredi-lo e levá-lo perante o tribunal romano, sua espada foi devolvida à bainha, pois o nosso Senhor lembrou que ele podia pedir a Deus que ele mandasse legiões de anjos. Pedro, eu não preciso de sua proteção, eu não preciso da sua espada. Se eu bradar aqui agora, se eu pedir o Pai aqui, ele manda uma legião de anjos e esse exército todinho aqui é dissipado. Mas o plano de Deus era aquele: que o Filho do Homem viesse para ser morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Tá certo? Então, continuando aqui, se o sacrifício de Jesus não tivesse sido voluntário, Deus teria então cometido o maior crime da história. O maior crime da história. Se a obra de Jesus ela não é voluntária, Deus seria o maior assassino da história, né? E finalmente aqui no quarto exemplo que eu quero deixar nessa noite sobre a redenção, era necessário que o remidor não precisasse, né, ele mesmo da remissão que se propunha a proporcionar a outro. Ou seja, isso significa que nenhum escravo, olhe bem, que nenhum escravo podia, né, resgatar outro. Ou seja, eles criaram uma situação onde o escravo ficaria preso a eles integralmente, né? Então eu quero nessa noite finalizar com um comentário muito interessante. Este Redentor, Jesus, fez uma compra, paga com seu próprio sangue, compra essa que nos liberta e inclui a promessa de que jamais seremos conduzidos de volta à escravidão. Não estamos mais no Egito, não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, não estamos mais debaixo do jugo do pecado, da opressão deste mundo. Somos libertos sim, não tememos mal algum, porque o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica, nos protege e nos guarda de todo o mal. Nos protege. É uma compra que nos destina para a glória. Nossa morada não é aqui. A minha morada, a sua morada não é aqui. Essa terra não nos pertence. Jesus tem a promessa de novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, preparado desde a fundação do mundo.
e nos dá a certeza de nossa confiança e segurança, porque a redenção, ela foi feita em Cristo Jesus. Tá? Cristo não é o Redentor, Cristo não é o seu Redentor, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Afirmo-lhe que não será pelas obras de justiça. Tá? Ninguém é salvo por obras de justiça, que possamos praticar, mas somente pela sua misericórdia. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, porque faz obra de caridade. Vai ser salvo porque entregou sua vida a Jesus, que diz em João 14,6 o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas pela compra. Pela compra, pelo alto preço do sangue, a compra do sangue, tá? Você já se tornou possessão de Deus? Você já se tornou possessão de Deus, propriedade do Espírito Santo, filho do Deus Altíssimo, já entregou a sua vida, já renunciou, já se rendeu aos pés do Senhor? Você já se tornou possessão, você já é posse de Deus, pela fé em Cristo Jesus? Aceite a Ele. A porta da graça ainda está aberta, o tempo está chegando. Não perca tempo com mais nada. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor e glória, em o nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti nesta noite, Pai. Clamamos por misericórdia. Pai, somos comprados pelo Teu sangue, não por ouro nem por prata ou coisa corruptível, mas pelo sangue do Cordeiro, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! É nesse sangue que somos lavados, é nesse sangue que somos purificados, é nesse sangue que somos transformados para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, em Cristo Jesus.